Ok, irmãos, estamos ao vivo também e damos mais uma vez as boas-vindas a todos os irmãos aqui, presencialmente, principalmente. Os irmãos também irão nos acompanhar pela internet, também são bem-vindos. Deus abençoe cada um. Irmãos, nós já oramos, já fizemos a oração aqui, momento devocional breve, né? Geralmente é breve. Nosso propósito maior aqui é estudarmos juntos, né, os assuntos. Também às vezes fica corrido, mas o propósito também é tirar as dúvidas, né, tanto de quem está online quanto quem está aqui. O propósito é esse. Então já oramos, vamos começar nossa lição. Irmãos, a aula de hoje, né, o tema é por que uma liturgia? Né, por que uma liturgia? Aula 7, o culto bíblico. Certo? Esse livro é um livro que eu estarei trabalhando com os irmãos no esplendor da santidade, redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI. Então é um livro dos nossos dias, mas que busca fazer um resgate da adoração reformada, tentando aplicar o nosso tempo. Então é um livro, não é um livro antigo, né? Esse livro é um livro de um pastor, né, de um pesquisador que eu creio que ele está entre nós ainda, né? O nome dele é John Payne. Então esse livro aí nós iremos estar trabalhando. Esse outro livro de fato esse livro é de um puritano. Eu dei uma olhada nele dei uma olhada no índice desse livro e ele de fato é interessante, mas ele não trata assim da liturgia, de passo a passo, ele trata de princípios, que é bom também conhecer. Talvez eu tire algo desse material, ou pegue algumas sessões para a gente estudar, mas Jeremias Burroughs é um puritano, né? Então, está errado aqui a referência embaixo, né? Eu esqueci de colocar. Então o nome é Adoração Evangélica. Certo? Esse termo evangélico é um termo perdido, né? Hoje evangélico é muito genérico o significado do termo evangélico, mas a ideia do termo originalmente é da igreja que crê nas escrituras, no sola escritura, na autoridade das escrituras. O evangélico é o protestante, né? É o reformado originalmente. E aí esse termo se perdeu depois, né? Hoje é muito genérico o uso dele, mas não quer dizer que esteja errado usar. Tem gente que vai fugir do termo completamente. Eu acho que é só a gente deixar claro o que queremos dizer, né, com o termo. Então aí tem uma breve biografia do autor do livro que estaremos usando, né? O John Payne é graduado em bacharel em humanidades, mestre aí pelo Reformed Theological Seminary, doutor em ministério, né? Mestrando aí em teologia pela Universidade de Edimburgo, é pastor presbiteriano da PCA, Presbyterian Church of America, né? Coisa assim. E aí tem dizendo onde é que ele mora, onde é que ele vive. Então ele é um contemporâneo nosso, né? Ele e Marla, sua esposa, tem 2 filhos, Mary Hannah e Hans, né? Autor do livro John Owen e a Ceia do Senhor. Então é um pregador aí que está entre nós. Irmãos, em Apocalipse, é um texto, vamos começar lendo essa referência, mais uma referência, nós já lemos Isaías. Então em Apocalipse 5, de 11 a 14, adoração dos céus, né? Que em Apocalipse já revela aí uma adoração lá no céu, né? E é interessante a gente ver que tem uma espécie de liturgia aí, né? Já que o nosso tema é por que uma liturgia. Então João lá escreve: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor,
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, João tem aí uma visão, né, de uma adoração, né, mostrando aí os anjos, né, também aí, no caso, os anciãos representam a igreja também, né, o Cordeiro como centro aí, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, né, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas por que uma liturgia? Então, no meio evangélico, em geral, e no meio presbiteriano, parece ser uma pergunta necessária, porque esse culto mais informal, aquela coisa mais contemporânea, né, parece que tem dominado a cena, ou linhas mais evangélicas assim, que é muito informal o culto, pode acontecer qualquer coisa no culto, né? Não tem uma liturgia mais fixa todo domingo, mas pode ser que num culto tenha algo ali diferente, você nunca sabe o que vai encontrar no domingo, no culto da igreja. Então, um culto pode ser totalmente diferente do outro, né? Então, isso é muito comum no meio evangélico. Então, parece que não há uma liturgia quando a gente fala de um culto bem informal, bem contemporâneo. Parece que não há algo fixo. Parece que isso não é necessário, né? Que haja uma rotina ali, algo fixo. Então, aqui é o livro, é o primeiro capítulo do livro lá, né? O Esplendor da Santidade. Então ele pergunta ali, por que uma liturgia? Então a atividade do culto, nós já estamos estudando, é uma atividade importante, né? Os serafins adoram a Deus, os querubins. Nós vemos ali a reverência, né? As asas, né? 6 pares de asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, e com 2 cobrem os pés, e eles clamam diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos ali o modo como esses seres santos adoram a Deus, né? Nesse vislumbre que Isaías tem da adoração celestial. Então, diante de Deus nós vemos toda uma reverência, né? Todo um temor diante do Senhor, uma solenidade diante do Senhor, né? Ele está ali no alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, né? Como o texto de Isaías diz, e foi citado aí já. Então, temos textos como este de Isaías que mostra a santidade, a reverência, né? E como é que esses anjos sem pecado adoram ao Senhor. João também, como já lemos aí, ele mostra uma visão da sala do trono do céu e milhares de milhares da multidão angelical clamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória, domínio, né? Os 4 seres viventes ali, né? Também prostrando, né? Os 4 seres viventes respondendo amém, os anciãos se prostrando, né? Uma grande multidão. Então há muitos textos ali em Apocalipse que mostram também esse mesmo caráter, né? De reverência, de louvor, de adoração. E nesses textos de Apocalipse também Deus no centro, Cristo no centro do culto, da adoração, né? Louvor ali, o louvor também ao nome do Senhor, né? E toda essa reverência também. Então, a adoração revelada nas Escrituras, ela revela um culto cheio de reverência, de senso da majestade de Deus, também de alegria. Deus está no centro,
Cristo está no centro do culto, não o homem. Hoje é muito comum a ideia de uma adoração voltada para o homem, para quem senta nos bancos, para o visitante. É muito comum essa ideia de um culto que a pessoa que vem a esse culto, ela de fato encontre algo ali, um incentivo, uma palavra de incentivo, alguma coisa, algumas vezes até no sentido de uma autoajuda, alguma coisa nesse sentido. Ou então uma experiência, que ela encontre ali uma experiência que venha dar algum sentido ali também à sua vida, ou um conforto. Mas o culto revelado aí nas Escrituras é um culto que o foco dele, o centro dele é o Senhor, é Cristo. Então, é por isso, irmãos, que a igreja protestante, a reforma protestante, as igrejas de linha protestante, que em geral no Brasil, até pouco tempo, a divisão dura entre igrejas evangélicas era muito assim, tradicional e pentecostal, Tinha muito essa coisa, o culto tradicional e o culto da igreja pentecostal. Um culto, então parece que não se mistura algumas coisas. Então tem o culto mais solene, com uma liturgia mais formal, e o culto mais pentecostal, o culto mais festivo, uma ideia mais festiva, mais informal. Mas podemos ter um culto solene e alegre ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que o fato do culto, de termos uma perspectiva mais alinhada à reforma protestante, de uma solenidade do culto, não quer dizer que tem que ser triste o culto, não tem que ser assim. Nós nos alegramos em poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, como aqueles anjos, mas com toda a reverência também. Certo? Então, essa perspectiva da santidade, da reverência ao Senhor, é o que moldou o culto protestante, que em geral talvez as pessoas chamem de algo mais litúrgico, um pouco mais litúrgico, um pouco mais tradicional, porque no meio evangélico que prevaleceu depois foi um culto mais informal, porque na verdade a influência na evangelização, no meio evangélico, a influência do movimento pentecostal é muito grande. Eu não tenho aqui um estudo detalhado, mas Simonton chegou, a igreja presbiteriana cresceu muito, mas depois foi um crescimento lento e estagnado, assim, não estagnado, mas muito uniforme, e as igrejas de linha pentecostal de fato se tornaram a maioria, o movimento majoritário no meio evangélico. Então eles têm uma visão do culto, uma perspectiva do culto mais carismático, mais um culto mais, um estilo de culto mais informal, que permite outros elementos dentro do culto, que no culto que vem da reforma não tinha, e que eles nem sabem que não tinha às vezes. Então se tornou padrão, e aí quando as pessoas veem um culto mais reverente, às vezes chamar, isso parece mais catolicismo, parece mais igreja católica, presbiteriano católico manso, por causa disso, dessa influência aí. Claro que assim, eu estou traçando um panorama geral, eu estou sendo bem superficial, não estou entrando em detalhes, mas é mais ou menos, acho que os irmãos entendem, é mais ou menos o que tem acontecido. Então, de modo geral, o culto evangélico tem se tornado radicalmente informal, presunçosamente inovador e biblicamente empobrecido. O autor está dizendo aí que tem esse culto que vem da influência lá da reforma, mas depois o culto evangélico em geral tem se tornado muito informal. E as pessoas estranham
quando vê qualquer grau de liturgia. E elas vão achar que parece catolicismo. Né? E nós vamos ver um pouco sobre isso também. Muita inovação, normal, acha normal, o meio evangélico acha normal, inovações. Cheio de moda, né? Cheio de moda, todo momento tem uma moda. Então, a moda agora é pintar as paredes da igreja de preto. Então, inclusive, viu, meu irmão Marcos, agora que a gente vai precisar pintar, então você pode pensar isso, não quer pintar, vamos pintar tudo de preto, botar a luz azul, e está na moda, no meio evangélico. Né? Os irmãos vão se sentir mais à vontade, ninguém vai ficar olhando, né, para o irmão, então o irmão vai ter... Então assim, é um modismo, né? É um modismo. E aí eu não vou entrar no debate, né, disso, eu só estou dizendo que é uma moda, né? Não vou entrar no mérito aí da questão. É claro que você pode adorar a Deus dentro de um quarto todo preto e escuro, né? Mas será que é conveniente? Aí outros detalhes aí. Mas é muito modismo. É muitos modismos mesmo. Então, já vi a igreja colocou uma luz azul, enche de luz azul aqui na frente. Então, sem falar de outras questões, né? Mas eu ouvi agora recentemente isso. Então, assim, infelizmente, às vezes assim, parece em alguns contextos que isso aqui vira um palco, né? Então, já vi igrejas com fumaça e luz estroboscópica e essas coisas assim. Então, inovações, né? Inovações no culto, né? Pobreza teológica. E com isso também há um abandono de uma ideia, de uma liturgia bíblica, né? De uma liturgia bíblica, regida pela palavra. Então não há um apego à herança histórica da igreja. Isso parece uma coisa ultrapassada, não é contemporâneo, né? Se apegar a uma liturgia do passado. Certo? Então as pessoas querem algo moderno, algo contemporâneo para o culto, certo? E coisas desse tipo. Antes de entrar aqui, eu vou pegar aqui o material aqui da nossa igreja. Então, irmãos, antes de tudo, eu quero que o irmão entenda hoje, nesse estudo, quero que você entenda o seguinte: não existe igreja sem liturgia. Pode ser que o líder, o pastor, o liturgo, faça a liturgia nas coxas ali antes do culto. E aí ele veja aqui o que é que tem para colocar. Mas tem a liturgia. Certo? Então assim, existe aquela liturgia mais formal, com elementos mais fixos, que no caso a visão protestante aqui, existem os elementos do culto, que não vai ter novidade no culto. E existe aquela visão mais aberta, mas não existe culto sem liturgia. Todo culto tem uma ordem. Então vai ter a hora, tem igrejas que têm uma abertura maior, então vai ter a hora do testemunho, a hora de outras coisas que vão acontecer, mas existe uma liturgia. Certo? Então o que parece, na verdade, é que nós que temos uma liturgia, todo culto tem uma liturgia. Né? Então a questão é que as pessoas não identificam isso. Ou acham que não tem uma liturgia. Né? Acham que é o Espírito que na hora ali vai conduzir. Não, mas existe uma condução que é dada. Então, há uma herança litúrgica da igreja. Então tem um livro em português, acho que é SOCEP a editora, que é a Liturgia Reformada, que tem modelos da liturgia, de como era o culto lá em Genebra, como era o culto em outras igrejas reformadas. Né? Então, existem estudos sobre como eram as liturgias. Né? E sempre vai haver a liturgia. Então, você pode estudar como é que é a liturgia da igreja emergente, como é que é a liturgia da igreja pentecostal, neopentecostal, tem uma liturgia.
certo? O problema na época da Reforma era a missa romana, né? Era a missa romana. Então, só existe a Igreja Católica Romana, antes da Reforma, assim, pelo menos ali no Ocidente. Existe a Igreja Oriental, né? Existe a Igreja Católica Romana ali no Ocidente, na Europa ali ocidental. E então, houve a Reforma Protestante. E Calvino então escreve, em 1544, um tratado intitulado A Necessidade de Reformar a Igreja. Então, lembre disso, na Reforma Protestante teve a justificação pela fé, uma redescoberta do Evangelho, mas do culto também. Isso era um tema central da Reforma, o culto. Foi muito abordado esse tema, era um tema muito importante, porque estava muito distante da Bíblia, a missa católica. Então Calvino enviou ao imperador Carlos V, esse homem era poderosíssimo, Carlos V. Ele era rei do Sacro Império Romano Germânico, né, da Alemanha, de outros países, era um homem poderoso ali. Ele presidia a Dieta Imperial de Spira, na Alemanha. Né? Essa dieta aí não era receita para emagrecer, não, era uma reunião. Quando você diz que Lutero participou da dieta, né, não era que ele estava gordo e queria emagrecer, não. A dieta era uma espécie de um concílio, né? Então Calvino enviou ao imperador que presidia essa dieta imperial na Alemanha, né, essa carta aí, esse tratado, na esperança de persuadir ele a reformar o culto supersticioso que emprestava à Igreja Católica Romana. Então era necessário que a palavra de Deus, e não substitutos inventados pelo homem, fosse o fundamento, guia e substância do culto. Então entrou um monte de tradição humana na Igreja Romana. A missa não tinha base bíblica nenhuma. Então esse problema do culto não é um problema de hoje, é um problema da história da igreja. Então a gente tem que conhecer a tradição da igreja, né? E conhecer o que aconteceu na história. Então Calvino escreve o seguinte nesse tratado, aí uma citação, né? Há uma dupla razão porque o Senhor, ao condenar e proibir toda espécie de culto ilusório, exige que obedeçamos apenas à sua voz. Então já havia cultos humanos, ilusórios, né? Calvino está dizendo para obedecermos apenas à voz de Deus. A primeira tendência dominante é de estabelecer sua autoridade para que não sigamos o nosso próprio prazer. Então a autoridade no culto é de Deus, não é o prazer humano, não é a vontade do homem, mas dependemos inteiramente da sua soberania. E segundo, a nossa insensatez é tanta que quando somos deixados livres, tudo quanto podemos fazer é nos transviar. Se não há um padrão, se não é a Bíblia o padrão do culto, nós nos desviamos. Não tem padrão. Vira qualquer coisa. Entra qualquer coisa. Então, sem uma regra bíblica, sem um padrão bíblico, nós nos desviamos. E depois, uma vez desviados da reta vereda, não há fim para os nossos extravios, até acabarmos soterrados debaixo de uma multidão de superstição. Não tem limite. Se você deixa, é o que nós vemos hoje no meio evangélico. O nome de Deus é envergonhado por uma multidão de superstições humanas, de acréscimos baseados na autoridade de homens, doutrinas de homens, de pessoas que não estão se submetendo a Cristo nesses cultos, nessas igrejas, mas a homens, a doutrinas de homens. E pessoas cheias de superstição. E na hora da crise que estamos tendo aí, do coronavírus, na hora do problema, esse culto idólatra, essa religião sem base bíblica, sem autoridade na palavra de Deus, não sustenta a espiritualidade dessas pessoas. E elas estão entrando em crise, porque elas estão dizendo, elas começam a perceber que não tem fundamento nenhum aquilo ali, bíblico.
algumas, né? Não todas as pessoas, mas pelo menos algumas, entram em parafuso. Então, irmãos, se não há um padrão, por que uma liturgia bíblica? Por que que temos uma liturgia? Por que que todo domingo você vai esperar aqui ouvir a pregação, ter o sacramento, louvamos a Deus, oramos e recebemos a bênção, tem a oração ali, o pastor ora pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa família. Por que isso? Porque não tem limite para a invenção. Não tem limite. Então, se a gente deixar aberto e entender que não existe um padrão, então vai ter muita coisa diferente. E algumas delas ali, superstições. E aí isso não tem limite para isso. Isso aqui é Calvino está dizendo. Quando foi que ele disse isso? Parece que ele mandou uma carta para hoje, para a igreja de hoje. Parece que ele está falando hoje. Porque é o mesmo problema. É de modo merecido, portanto, que o Senhor, com o propósito de vindicar o seu direito e domínio plenos, prescreve com todo rigor o que deseja que façamos. Então ele está dizendo que Deus diz o que Ele quer da igreja. Ele prescreve o que quer que façamos. E rejeita de pronto todo artifício humano, em desarmonia com o seu mandamento. Então Deus não quer culto inventado pelo homem. É de modo merecido também que Ele define nossos limites, com termos explícitos, para que pela invenção de formas errôneas de adoração, não provoquemos contra nós a sua ira. Religião humana, culto inventado de homens, isso não agrada a Deus. Pastor, mas alguém pode ter um culto todo certinho, igual a Bíblia manda, mas ser hipócrita. Não pode acontecer. Nós não temos como controlar quem é que está adorando com sinceridade ou não, porque só Deus sonda o coração. Mas o nosso dever como igreja, então, é ser fiéis e, claro, ser exortados a sondar o nosso coração. Então, irmãos, a nossa igreja, ela é filha da reforma protestante. Nossa igreja, ela tem uma herança reformada, uma tradição reformada, de um culto reformado. E aí a pergunta é, então, pastor, existe uma liturgia presbiteriana? A resposta é não, por um lado. Existem princípios de liturgia. Certo? Então, geralmente quando a gente fala de liturgia, você pensa uma coisa parecida com a missa, ou então até, eu acho que, se eu não me engano, eu não sou um profundo conhecedor, mas se eu não me engano, na igreja anglicana, tem uma estrutura bem litúrgica, na igreja anglicana, às vezes sim, tem igrejas litúrgicas, não sei se é o caso da anglicana, que tem até no papel assim, que é uma liturgia bem rígida, Alguns presbiterianos até seguem esse modelo litúrgico, porque na anglicana tem o livro de oração lá, não sei, eu não sou um profundo conhecedor do anglicanismo, mas com relação ao presbiterianismo, isso aqui é um manual presbiteriano, certo? Aqui dentro desse manual, que hoje não tem mais essa capa preta, esse aqui é antigo, ele é brochura, tem na internet, não é de graça. Se você quiser conhecer o manual presbiteriano, pode colocar lá no Google, manual presbiteriano, e vai aparecer. Então, dentro desse material aqui tem, o que é que tem aqui dentro? Nós temos o estatuto da igreja, a constituição, da igreja, que tem as diretrizes da igreja e orientando como é que a igreja deve proceder com relação à administração, a questão de conselho, oficiais, recepção de membros, essas coisas, E tem um código de disciplina. Então, tem dizendo aqui como é que tem que ser a disciplina na igreja, como é que estabelece um tribunal e disciplina alguém, tem que ter denúncia. Ninguém é disciplinado sem haver uma denúncia formal. Tem explicando tudo isso aqui no manual. E no meio aqui tem um negócio aqui chamado
Princípios de liturgia. O que é isso aqui, irmãos? Eu aprendi no seminário, isso que eu vou dizer para vocês. O que é isso aqui? Princípios de liturgia. Nossa igreja confia nos seus pastores. Nossa igreja prepara bem os seus pastores. Nossa igreja não acha que precisa mandar todo ano um livro com a liturgia de cada culto. Porque a nossa igreja confia que cada pastor presbiteriano tem condições, pelo estudo, pela a formação que cada um tem, de elaborar uma liturgia bíblica, fiel. Não precisa ter a mesma liturgia todas as igrejas, unificada, não precisa. Então, o que nós temos aqui não é uma liturgia fixa para todas as igrejas presbiterianas, é princípios de liturgia. Juntamente com a nossa confissão de fé, com o preparo que cada pastor tem. Na Constituição é dito que é função privativa do pastor supervisionar a liturgia da igreja. É responsabilidade do pastor supervisionar o culto, a liturgia da igreja. Claro que o conselho dá ali também um apoio, né? E verifica, mas o pastor, especialmente pela questão da preparação dele, do ministério ali da palavra, né? Do zelo, do cuidado. Então, nós não temos uma liturgia unificada, né? Mas nós temos elementos de culto, que nós vamos chegar lá, em algum momento do nosso estudo, e nós temos princípios de liturgia. Então, aqui no princípio de liturgia, tem vários capítulos. Então, capítulo 1 trata do dia do Senhor. Todo presbiteriano deveria ler e conhecer os princípios de liturgia da igreja presbiteriana. Então, aqui nós temos sobre o dia do Senhor 4 artigos aqui. A confissão de fé fala, mas temos aqui também os princípios de liturgia. Capítulo 2 fala do templo. O templo é a casa de Deus, dedicada exclusivamente ao culto. É a casa de oração para todas as gentes. Importa que o templo ou salão de culto seja usado exclusivamente para esse fim, salvo casos especiais a juízo do conselho. A construção do templo deve obedecer a estilo religioso, adaptado ao culto evangélico, em que predominam linhas austeras e singelas. Então, não há nada, não é como o templo do Antigo Testamento, né? Não há lugares sagrados no Novo Testamento, mas se Deus nos deu esse espaço, nós temos que zelar dele. Ele é o espaço reservado para o culto, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, certo? Então o conselho pode permitir que, por exemplo, alguém da sociedade civil pede autorização do conselho para fazer uma palestra aqui, para o público. O conselho pode, aqui é reservado para o culto, mas pode o conselho liberar aqui o espaço para uma palestra que seja de interesse público, né? Então o conselho pode fazer isso, mas é o espaço. Então, fala do culto público, né? Aqui fala do culto individual, batismo de crianças, profissão de fé, administração da ceia, bênção matrimonial, visitação de enfermos, funerais, jejum e ações de graças, ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, licenciatura de candidatos ao santo ministério, ordenação de ministros, posse e instalação de pastores, né? Organização da igreja local e etc. E aqui nós temos o manual do culto, que tem modelos, né? Que são modelos para batismo, profissão de fé, funerais, né? Restauração depois da disciplina. Então nós temos modelos. Mas, como eu disse, como eu afirmei para os irmãos, não há uma liturgia formatada, fixa, que vem de cima para baixo. Não há. O que há, então, há uma confiança
de que o ministro ele vai supervisionar, ele vai zelar pelo culto. É que ele vai ter condições de fazer isso. Certo? Então, é por isso que nós não temos uma mesma liturgia em todas as igrejas ao mesmo tempo. Não vem um panfletinho para a gente fazer sempre igual. Certo? Então, sempre há liturgia, em todo canto tem uma liturgia, né? Mas a nossa igreja, cada ministro, cada igreja local vai organizar isso segundo nossa doutrina e os princípios aí da nossa igreja. Embora escritas por Calvino há mais de 450 anos, tais palavras falam ao nosso próprio contexto. Né? Qual o objetivo e foco do culto? Né? No qual o objetivo e o foco do culto tem se convertido na busca pela satisfação de nossas próprias necessidades, em vez de glorificar a Deus. Então, hoje, com a questão também essa pregação de prosperidade, de autoajuda, então as pessoas elas pensam em ir para a igreja, não há aquela perspectiva de cultuar a Deus, de adorar a Deus, mas de satisfazer alguma necessidade. O que é que eu ganho? O que é que eu vou ganhar? Claro que nós ganhamos, né? A piedade, né, Paulo vai dizer que ela é grande fonte de lucro, né, com contentamento, porque nada temos trazido desse mundo e nada vamos levar. Mas há recompensa, né, uma vida santa, piedosa, quando Cristo voltar. Então, o humanismo está aí, né, e as pessoas buscam satisfação e outros interesses na igreja, e não adorar a Deus em espírito e em verdade. A expressão formas errôneas de adoração caracteriza não apenas a missa do século XVI, mas também o culto evangélico do século XX. Então, a nossa natureza protestante reformada rompeu com a missa, rompeu com o culto idólatra, com o culto errado, com o culto supersticioso. E os evangélicos hoje estão trazendo tudo isso de novo para dentro do culto. Eles estão pegando toda a nossa história de gente que morreu em nome das escrituras, de um culto fiel, gente que deu a sua vida para poder adorar a Deus de modo bíblico, e tudo isso é jogado fora. Teatro, mensagens terapêuticas, tem solapado a leitura e a pregação autoritativas da palavra de Deus e outras coisas que vocês sabem que acontecem no meio evangélico, nas igrejas, que pode ser que você diga para mim, pastor, que eles não conhecem, talvez, certo? Talvez não saibam, né? Nunca pensaram nisso. Tudo bem, né? Mas nós, irmãos, temos, essa é a nossa tradição, nossa herança bíblica e reformada. Nós somos filhos da reforma protestante. O que é uma igreja presbiteriana? Por que somos presbiterianos? Então, se nós voltarmos às nossas origens, nós vamos ver que estamos nos distanciando desse padrão, né, e estamos sofrendo também por conta disso. Então, geralmente, quando pensam em liturgia, os crentes quase sempre pensam e imaginam nos termos do culto do alto anglicanismo ou da missa romana. Então, eu não conheço muito, como eu já disse, a questão do anglicanismo, né? Mas, geralmente, eu não conheço muito, mas quando você pensa no culto do alto anglicanismo, é aquele culto bem litúrgico, que um evangélico, se olhar esse culto do alto anglicanismo, vai dizer, é católico. Eu não sei se vocês viram quando aquele príncipe foi casar, teve um negócio aí de um casamento do príncipe, né? E as igrejas anglicanas lá, porque eles têm catedrais, até a nossa igreja presbiteriana, Calvino pregava numa catedral, né? E aquelas roupas, aquele culto bem litúrgico. Então, para o evangélico aí, de modo geral, isso, né? Então, geralmente, quando fala em liturgia, o pessoal só pensa naquele tipo de liturgia, bem parecido com o alto anglicanismo ou com a missa. No entanto, a verdade é que todo culto de adoração tem uma liturgia. Todo culto tem uma liturgia. Algumas mais espontâneas,
fica mais difícil você captar qual é, anotar qual foi a liturgia do culto, né? Mas está lá, a liturgia está lá. Tem uma ordem, alguém está administrando isso, né? Então lá no culto da sinagoga, né, o culto sinagogal, tinha uma ordem, tinha os anciãos da sinagoga. Quando Paulo ia pregar, o ancião chamava, né? Tinha uma ordem ali, tinha a exposição da Bíblia, devia ter canto, né, orações. Então havia uma ordem, né? O culto cristão deve ter herdado, tudo indica, muita coisa do culto sinagogal, que já havia ali, né, no período entre os testamentos. Então, quer seja tradicional ou contemporânea, pesada ou levemente estruturada, cada cerimônia de culto segue algum tipo de forma estabelecida. Isso nós temos que encarar isso, enfrentar isso. Né? Ah, pastor, mas eu gosto de um culto mais contemporâneo. Gosto de um culto, um estilo de culto mais festivo, mais que há liberdade. As pessoas não ficam só fixas ali no seu lugar, mas elas podem se movimentar mais. Né? Mas, irmãos, nós não estamos falando aqui, né, dessa questão afetiva, né, de um gosto. Estamos falando de que há uma liturgia. Né? E aí, diante disso, a questão é, há uma proposta bíblica de liturgia ou não? Ou isso é invenção da igreja presbiteriana histórica, né? Porque hoje não. Hoje as igrejas presbiterianas há uma variação muito grande. Tem igreja presbiteriana bem emergente. Bem emergente. Tem lugares de igreja presbiteriana, viu que você fala do templo aqui, tem lugar que você olha, algumas igrejas, você não sabe, você olha assim, irmãos. Eu não estou fazendo juízo de valor não estou falando aqui, eu estou só narrando, certo? Eu não estou fazendo juízo de valor não, mas tem igrejas que você olha e nem parece que, se tirar a placa, você pode colocar lá uma concessionária no lugar, qualquer coisa, porque não tem aparência de igreja. E tem outras que são, tem uma catedral, né? Que alguém pode achar, lá no seminário onde eu estudei, foi construído por um missionário coreano. Aí na capela do seminário tem uma igreja. E é uma igreja assim, tem uma cara de igreja, ela tem um arco, né, um triângulo assim, uma cruz. E eu trabalhava, na época eu era seminarista, eu tinha uma bolsa, porque eu trabalhava na portaria do seminário. E era muito comum passar, era uma avenida na frente do seminário e passava, ainda é, e passa ônibus, é coletivo lá, tem uma praça na frente. Era normal você ver o pessoal passando se benzendo na frente da igreja. Fazendo sinal da cruz, benzendo, né? É benzendo o nome, fazendo sinal da cruz, né? Por quê? Essa parecia muito, de fato, tinha uma igreja católica lá em Teresina, que eu estudei em Teresina, né? Muito parecida com a igreja, né? Mas na verdade é porque tem cara de igreja, né? Aquela aparência de um templo, né? De igreja mesmo. Então, no meio evangélico tem um motivo histórico, porque as nossas igrejas não têm muita aparência de igreja. Porque o catolicismo era dominante e foi permitido os evangélicos cultuar, não podia no princípio evangelizar, fazer prosélitos, e não poderia ter aparência de igreja nos lugares do culto evangélico no Brasil. Isso está na nossa história, né? E também eu creio depois, com a influência, é uma teoria particular, né, que o pentecostalismo, especialmente, e o próprio, não só o pentecostalismo, o nosso evangelho brasileiro, ele é muito anticatólico, porque o catolicismo era a religião majoritária. Então, eu acho que tudo que parece um pouco católico, né, aí tentou-se ir para um outro lado. Então, na nossa denominação, tem uma variedade muito grande, tem igrejas muito parecidas com igreja emergente, né? Igrejas que eu já vi, tem vídeo aí na internet de culto, com igrejas com um estilo de coisa acontecendo no culto muito parecido com o neopentecostalismo,
Tem uma igreja aí presbiteriana que colocaram umas talhas de água, eu acho que jogaram kisuke dentro, que transformou em vinho, né? Isso é uma igreja presbiteriana, IPB. Certo? Então tem uma variedade muito grande, né? E quando você propõe um culto reformado, parece que você está trazendo uma novidade, né? Uma novidade é algo subversivo, né? Algo que vai contra o presbiterianismo, é algo novo, né? Para a nossa igreja. Mas o fato é que há uma variedade muito grande. Mas o que devemos lembrar é que cada um tem uma liturgia, tem um propósito litúrgico ali. Há uma visão litúrgica ali por trás. Certo? Então, em alguns locais, quando é o culto emergente, né, a proposta é ser bem informal mesmo, parecer... Tem alguns cultos que o culto ele não tem assim, aquela coisa de solenidade, parece um encontro informal mesmo. E a igreja não tem cara de igreja e tudo, e aquela coisa bem à vontade, porque há uma perspectiva para entender que é assim, que tem que ser assim. É uma visão do culto ali, né, por trás. Certo? Então, eu espero que nós aqui entendamos isso. Não estou falando de gosto, mas que você saiba disso, que nós temos uma liturgia? Temos, mas todos têm. Todos têm uma liturgia. Certo? Toda igreja tem uma liturgia. Não importa se seus membros se considerem litúrgicos ou não. Então a nossa liturgia não é igual à anglicana, mas nós temos uma liturgia. Nós não negamos que nós temos uma liturgia. Eles abertamente têm uma liturgia, seguem um calendário litúrgico. Um calendário litúrgico. Nós, assim, o presbiteriano original lá não seguia, né? Depois, hoje, a nossa denominação tem um calendário, né, de datas que alguns seguem. Há pastores presbiterianos que seguem o calendário litúrgico mesmo, né? E seguem mesmo. Há pastores presbiterianos que eu conheço aí na IPB que tem uma liturgia mais alta nesse sentido, né? E que, como eu falei, alguns olhando, o pastor se veste de toga, ele coloca estola e faz aquela liturgia bem litúrgico mesmo. E existe isso no nosso meio, né? Então, o que é liturgia? Ele diz aí, a liturgia é meramente a forma e a ordem do culto. A liturgia é a forma e a ordem. Então todo culto tem uma ordem, todo culto tem uma forma. Tanto a mais alta missa anglo-católica, quanto o mais baixo culto de adoração e louvor evangélico são litúrgicos, no sentido mais estrito da palavra. Obviamente, há entre eles uma diferença dramática na liturgia, mas ambos compreendem uma forma e uma ordem de culto. A pergunta é, qual a ordem, né, que está ali, pressuposta? O dicionário de inglês Oxford English Dictionary, define liturgia como uma forma prescrita de culto público. É uma forma prescrita, ou seja, uma forma imposta com base na autoridade. No caso da liturgia cristã, a autoridade que prescreve ou impõe a forma é a palavra de Deus. Além disso, a Bíblia deve prescrever não apenas a forma do culto, mas também o conteúdo. Então, a maioria hoje nem pensa nisso, nem quer defender o seu culto, o porquê, né, biblicamente. Não está interessado nisso, né, mas nós entendemos que devemos fazer o que fazemos por ser bíblico, né, devemos buscar isso. Basta dizer que se a forma e o conteúdo de uma cerimônia de culto não forem prescritas pela palavra de Deus, dificilmente poderão ser chamadas de adoração cristã. Então, nós entendemos isso, que é necessário que a Bíblia nos oriente, certo? A liturgia regulada pela Bíblia preserva e promove o culto que exalta a Deus. Então, se o culto for bíblico,
Deus estará no centro, Cristo será centralizado. Um culto bíblico, ele é cheio da palavra, ele é cheio do Espírito. Agora, a questão é que o conceito de ser cheio do Espírito, né, ele pode variar aí, mas nós entendemos que um culto bíblico, ele é um culto cheio do Espírito. Como eu já disse aí, já citando aí o material, adiantando, né, ele fala aí novamente, é claro, irmãos, que a igreja pode estar sonolenta e formal, e alguém pode vir até num culto bíblico e estar ali só cumprindo tabela, de modo insincero. Então, o fato da igreja ter um culto bíblico, né, corretamente administrado segundo as Escrituras, não quer dizer que a igreja é perfeita, certo? Não quer dizer, certo? As pessoas podem estar cumprindo esse culto ali mecanicamente, friamente. Sempre que alguma congregação esteja a confessar um credo ou cantar louvores com ardor, é inevitável que haja congregados insinceros. O que nós temos que lembrar também é que a igreja nesse mundo, o reino de Deus, nunca é 100% puro e perfeito. A igreja visível vai ter gente sincera, vai ter gente fervorosa, querendo adorar o Senhor, e vai ter gente que está ali que nunca nem descobriu. Tem gente que passa 10, 20, 30 anos dentro da igreja, nunca entendeu o que é a igreja. Nunca entendeu o que é o culto. Ouviu milhares de sermões, nunca foi transformado, está ali porque sempre esteve e não sabe por que está ali. Então, irmãos, nós lamentamos, nós devemos pregar para que os nossos membros sejam despertados para a vida espiritual, mas isso não depende só da igreja. Então, jamais é o nosso propósito dizer aqui que só a nossa igreja é a única igreja, ou que a gente só tem gente 100%, todos aqui vão ser sempre pessoas plenamente conscientes, né, do que estamos fazendo. Não, a gente sabe que tem graus de entendimento, graus de percepção. O meu propósito ao ensinar é que todos tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Mas eu não tenho como controlar isso. E não pode ser um propósito meu controlar isso. O propósito da liturgia da igreja, ela é prescrita, né? O propósito da liturgia, ele diz aí, lendo aí, depois do sublinhado, ele diz assim: por isso a ordem prescrita para o culto não deve ser regida por nada que, segundo imaginamos, vivifique os corações, algo que em última análise não podemos controlar. Então isso aí, na verdade, você vê muito, eu vi isso, né? Muito na igreja de linha mais pentecostal, que há uma tentativa de promover o avivamento. Você vê às vezes eu estou em casa e vem o carro de som anunciando, né? Vai ter um avivamento, venha. Às vezes até fico com vontade de ir, porque às vezes estou meio frio, né? Então eles agendam o avivamento. Eles agendam, vai ter um avivamento. Irmãos, claro que eu devo desejar estar avivado. Às vezes eu não estou como eu deveria estar, né? Eu sou pecador também. Mas o que acontece, e você também, né? Às vezes você está num momento bom, né? E aí você precisa se arrepender, é claro, e buscar ser um crente vivificado. E às vezes, no meio evangélico, há maneiras de fazer o culto, de maneira de tentar animar as pessoas, né? Vivificar. O povo está muito morto, está muito frio, muito sonolento. Mas, irmãos, assim, o culto ele tem que ser fiel, ele tem que ser bíblico. Nós não
ficamos incentivando, né, não enfatizamos muito essa coisa, que no meio evangélico em geral é comum, né, porque nós cremos que é Deus que vai avivar os corações pela palavra. Certo? Então é por isso que às vezes no nosso culto não tem essa questão, as pessoas sentem falta, né? Até a ideia do apelo, né? Que muita gente que não conhece ainda, não é crente ainda, entende que só vai de fato ser crente se atender um apelo, ou então alguém que já é crente, mas está frio, aí isso movimenta ali a igreja. Então nós entendemos que o propósito da liturgia não é que tenhamos mecanismos humanos para nós vivificarmos os corações. Porque isso não está no nosso controle, o avivamento. A visão reformada, nós cremos no avivamento, mas isso não é agendado, não é marcado, e não é fruto de uma pregação psicologizada, não é fruto de mecanismos humanos. Meu irmão, se Deus quiser mandar um avivamento para essa igreja, bíblico, colocar temor nos corações, humilhar, santificar, ele vai fazer, claro, pela pregação fiel, pela obra do Espírito. Deus é soberano sobre isso. Então, nós não temos essa cobrança para os nossos cultos. Nós devemos ter a cobrança de nós individualmente estarmos sendo fiéis a Deus, tementes a Deus. Nós temos que ter a cobrança de nossa família estar adorando a Deus em casa, no culto doméstico. Aí a gente cobra, né? Então assim, busque a Deus particularmente, ore pela igreja, ore pelo pastor, busque a Deus em família, ore pela igreja, ore por avivamento. Ok, devemos fazer isso, mas na igreja reformada em geral, nós seguimos uma liturgia que, se a pessoa tiver fria e se Deus não tocar ela pela palavra, ela talvez entre e sente no banco, fique ali, vá para casa e não vai sentir nada diferente, né? Agora, no dia de Deus para a vida dessa pessoa, ela pode ter ouvido vários sermões. No dia que Deus quiser operar, Ele quebra ela todinha. Com a pura pregação da palavra. Sem artifício, sem emocionalismo nenhum. Porque Deus, o Espírito Santo, é soberano para fazer isso. Ele usa os seus instrumentos, os meios de graça, a pregação fiel, especialmente, mas Deus faz esse tipo de coisa. Então, a palavra de Deus, ela é a regra autoritativa, a fonte da nossa liturgia. Deus nos deu meios de graça para usarmos no culto, certo? Interessante, o autor vai dizer uma coisa aqui que é interessante a gente pensar, anotar. Em minha igreja, em cada dia do Senhor, nossa congregação segue uma liturgia fixa que raramente muda, né? Então, é o mesmo culto, né? Muda a pregação, a leitura do dia. Os presbíteros querem que os nossos membros descansem na certeza de que toda semana no culto público tem a expectativa de adorar a Deus por meio da leitura da palavra, da confissão de pecados, da certeza do perdão, da confissão de fé nas palavras de um credo histórico. Então, na igreja dele, eles leem um credo, né? Nós não lemos isso aqui, mas enfim. Na participação com oração reverente, entrega de dízimos e ofertas, ouvir a proclamação da Escritura, ensinada e aplicada por intermédio da pregação, participando dos sacramentos que revigoram a fé e nutrem a alma, e ao receberem a bênção, mediante as palavras de bendição, ao serem despedidos. Então, ele está dizendo isso, é um pastor reformado, né, um estudante da tradição reformada, da fé reformada. Então, ele é um pastor confessional, né, que segue a confissão de fé. Então, ele está dizendo, na minha igreja tem os elementos do culto, que a reforma
entende que são os elementos do culto bíblico. E os crentes da igreja dele não esperam nada diferente disso, porque eles sabem que é o culto bíblico. Mas nossa mentalidade evangélica, né, mudou, não é assim. Então nós temos expectativas, né, de ser diferente, de ter uma coisa nova. Por exemplo, nada contra, né, fazermos uma ação de graças, um aniversário da igreja e trazer um pregador. Mas às vezes tem igrejas que você sente a diferença. Ou cultos especiais que a igreja tem, que lota, falam dos membros mesmo. E no ordinário, quando é o pobre do pastor, o pessoal não vem para a igreja para ouvir. Aí quando é um pregador de fora, que é conhecido, a igreja enche de gente. Qual o entendimento que essas pessoas têm do culto, da adoração? Qual a expectativa? Né? Então, quando é novidade, não, eu já estou cansado. Né? Eu sei que tem pregador que é muito repetitivo. Né? Tem pregador, não sei, eu espero não ser, né? Mas eu sei que tem pregador que ele consegue, a partir de toda a Bíblia, voltar para o mesmo. Né? Prega, mas tem alguns assuntos que a gente tem que voltar. Né? Cristo. Sempre tem que ter Cristo na pregação. Mas eu sei. Mas, irmãos, orem pelo pregador, né? Se a sua igreja, se eu sou repetitivo, né, ore por mim. Né? Peça que Deus me dê graça para não ser um pastor repetitivo. Né? Se o seu pastor ore por ele. Mas saiba disso que não é por acaso que as nossas igrejas presbiterianas têm o mesmo culto todo domingo, não muda muita coisa. Aí, o último slide aqui, abri para perguntas, ele diz: é pela instrumentalidade dos meios de graça ordenados, a palavra e os sacramentos, que o nosso Pai Celeste prometeu comunicar Jesus Cristo ao seu povo. Então, os meios de graça, pregação, né, os sacramentos também são meios de graça. Então, a boa liturgia protegerá, garantirá e promoverá esses meios. Você vê que no meio evangélico, quando entra um monte de coisa na liturgia, a palavra reduz. O meio principal de Deus abençoar o seu povo, santificar, fica escanteado. Né? É pequeno, não há preparação, não há oração, não há expectativa de Deus falar na pregação. Então, esse culto bíblico, a boa liturgia, protege os meios de graça. Portanto, se Deus é mais plenamente glorificado por meio deles, e Ele prometeu abençoar os fiéis, dando e recebendo desses meios de graça na vida do seu povo, por que não haveríamos de querer preservar uma ordem de culto, uma liturgia, garantidora de que tais meios estarão presentes todas as semanas? Então, a liturgia, ela preserva o que é essencial. Porque se entra um monte de coisa, daqui a pouco você perde o essencial. Some o essencial do culto, da igreja. Desaparece. Tradições e tantas coisas entram. E o essencial é perdido, fica de lado. Então aqui é o último esboço, o último slide aí. Vamos ver aí, os irmãos aqui também, né? E aqui na internet, os irmãos vão perguntar aí, fiquem à vontade. Irmãos, deu para entender o que é uma liturgia? É uma ordem do culto. Né? Se alguém lhe perguntar o que é uma liturgia, a sua igreja tem liturgia? As outras igrejas têm liturgia? Tem. Toda igreja tem uma liturgia, uma ordem. Por que algumas igrejas têm uma liturgia bem mais rígida, outras menos? Então, o propósito da aula de hoje foi entendermos um pouco sobre isso. Aqui na internet não tem perguntas, né? Só irmãos nos saudando aqui, graça e paz, irmã Elda, Luciano, irmã Josi. Deus abençoe cada um. Aqui, alguma dúvida, algum comentário, participação, acréscimo, né? Algum auxílio aí. Então, quer dizer que a nossa liturgia aqui na igreja
Presbiteriana Betel vai ser sempre essa que nós estamos usando. Não, eu trouxe um modelo, né, um modelo de liturgia, mas o importante principal é que ela seja bíblica, né, que tenha os elementos do culto. E o que, assim, se vocês entenderem, né, se Deus, o Espírito, convencer vocês dessa importância, o que, assim, vocês devem esperar, eu sou pastor, se vier outro, ou se vocês forem cultuar em outro lugar, o que vocês deveriam esperar é que haja uma ordem bíblica, né, que não tenha intrusão de elementos não bíblicos no culto de Deus, certo? Então, é isso, né? Tudo é isso, né, que a gente deve esperar, certo? Irmãos, ninguém levantou a mão, então quero crer que não há dúvidas, não há nenhum comentário. Então vamos orar e vamos encerrar nossa lição de hoje, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui reunidos para estudar sobre esse tema do culto. Muitas vezes, ó Deus, não entendemos a questão litúrgica ou temos dúvidas, e espero que possamos ter aprendido um pouco mais e nos conduza, ó Pai, a essa igreja local, ao zelo pelo culto, a desejar, ó Deus, uma ordem bíblica, a entendermos, ó Deus, porque não fazemos igual a outros grupos, ou não porque somos melhores também, mas porque há um princípio, há uma ordem, há uma doutrina bíblica que nos conduz. Fortalece o teu povo aqui, nos dá alegria em cultuar, nos anima em prestar um culto simples, um culto fiel. Não nos deixa, ó Pai, nos enfadar do teu culto, da adoração bíblica verdadeira, mas renova as nossas forças, renova o nosso compromisso com o Senhor, a nossa confiança nos meios de graça, e que nos alegremos em ser fiéis a Ti, em fazer o que o Senhor quer de nós. Perdoa os nossos pecados, nos santifica para que Te adoremos mais e mais. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós encerramos aqui o nosso momento de estudo. Eu vou encerrar aqui a transmissão para a gente ir para os avisos.